História do processo judicial. Tema de hoje: o procedimento do direito canônico. Texto e apresentação de José T. Steiner, com base na obra Law and Revolution, de Harold J. Berman. Combinando elementos do direito romano e do germânico, os canonistas criaram um sistema novo. Em contraste com ambos, o processo canônico passou a ser escrito. Tanto a inicial quanto a defesa passaram a ser escritas e, a partir do início do século XIII, passou a ser exigido um registro escrito dos atos praticados no processo. As partes examinavam as testemunhas de uma e outra mediante interrogatórios escritos. A sentença era lançada por escrito, embora não se exigisse motivação. A forma escrita, exigida como da substância do processo, conduziu por fim a decisões proferidas mediante exclusivo exame dos escritos, sem contato do juiz com as partes e testemunhas. Os testemunhos, escritos ou orais, eram prestados sob juramento, com pesadas penas para o perjúrio. O juramento, de origem germânica, foi transformado pelos canonistas. A parte já não se purgava da acusação mediante simples negação juramentada, própria, eventualmente suplementada por conjuradores, mas juravam todos, antecipadamente, responder a verdade ao que lhes fosse perguntado. No processo canônico, a parte passou a ser representada por advogado. Antes, tanto no direito romano clássico quanto no germânico, havia substituição, assumindo os substitutos direitos e deveres do substituído. Os canonistas também introduziram, ao lado do procedimento ordinário, um procedimento sumário, inteiramente oral, com dispensa de advogado. No processo criminal canônico, em contraste tanto com o direito romano clássico quanto com o germânico, desenvolveu-se um método racional de investigação judicial dos fatos da causa, devendo o juiz decidir de conformidade com princípios de razão e de consciência, abandonando-se, em especial, elementos mágicos como os encontrados no direito germânico, juízos de Deus. Em 1215, o Quarto Concílio de Latrão proibiu os sacerdotes de participar de ordálias, o que forçou as autoridades seculares, elas também, a buscar novos métodos para a solução de casos criminais. Elaboraram-se regras para prevenir a produção de provas supérfluas, impertinentes, obscuras e incertas, das quais não se pudessem extrair conclusões, e contrárias à natureza das coisas, impossíveis de acreditar. Constituiu-se um sistema de avaliação legal da prova. Duas testemunhas que houvessem visto ou ouvido provavam o fato. O testemunho de uma mulher valia a metade, tendo de ser suplementado pelo de um homem. O testemunho de um nobre valia mais do que o de um plebeu. O de um clérigo, mais do que o do leigo. O de um cristão, mais do que o de um judeu. Criaram-se assim extremas dificuldades para a formação do convencimento do juiz, o que conduziu ao uso da tortura nos processos criminais, com vistas a obter confissão, a rainha das provas. Nos processos cíveis, os advogados passaram a utilizar-se largamente de práticas delatórias, o que levou à divisão do processo em fases rigidamente separadas, cada uma delas propiciando a interposição de recurso, levando os processos a se prolongar por anos e mesmo por décadas. Este é o texto de hoje, o procedimento no direito canônico, por mim, José T. Steiner, escrito e apresentado com base na obra de Harold Berman, Law and Revolution. Até o próximo podcast.